Fala, gente, beleza? Daily Stand-Up, como rodar em 10 minutos. Cara, como eu disse em aulas anteriores, a reunião diária é uma das mais importantes no time de tecnologia. Ela é a reunião, e eu vou começar falando para que ela não serve. Ela é a reunião que não serve para você fazer planejamento futuro, ela não serve para tomada de decisões grandes, ela não serve para ideação, brainstorming, certo? Ela serve para que o time saiba o status, a cadência daquela sprint. Né? Geralmente, estou falando aqui de sprint porque se encaixa ali no Scrum e se a gente tiver um método ágil, por exemplo, tipo Kanban, a gente não teria sprints, mas a gente teria sim a reunião diária ou semanal, enfim, uma reunião de cadência para a gente saber ali. Então, essas características são comuns. Tá? Então, para que o time saiba qual que é o status, saiba quais são os próximos passos e principalmente se tem bloqueios, tá? Por que não fazer isso tudo assíncrono? Porque algumas coisas faz mais sentido ser síncrono, então vai ser mais rápido a gente resolver junto num determinado momento, principalmente pequenas decisões, tá? Lembrando que grandes decisões não devem ser aqui. Porque tem várias pessoas envolvidas. Então, no time de tecnologia, quem que vai estar aqui nessa reunião de Scrum? Geralmente vai estar o gestor de projeto, vai estar o desenvolvedor, né? Então, está aqui, gestor de projeto, a gente vai ter desenvolvedores, e aqui é legal, né, que pode ter desenvolvedores back-end, mais front-end. Tá? Aqui a gente vai ter testers, ou que a gente chama de QA, a gente pode ter o designer, pode ter pessoal envolvido com copies, ou seja, os textos que vão estar ali na nossa aplicação, pode ter o time de gestão, gestores acima do gestor de projeto. Alguns dos devs vão ser tech leads, outros não. Né? Então, a gente vai ter diferentes pessoas. Geralmente, o pessoal da operação, né, DevOps, não participa. Mas esse aqui, geralmente, é o quadro. Copies também não é tão comum, mas é um quadro comum aqui de uma reunião diária. Tá? Cara, vão ter decisões, como, por exemplo, a gente tem um requisito A, certo? Cara, se esse requisito A impactar devs, impacta o gestor de projeto, porque é ele quem define os requisitos, né? Gestor de projeto, que a gente também chama de dono de produto, né? Product Owner. Vai impactar também os testers, por quê? Depois que um desenvolvedor implementa um requisito, o testador é o cara que testa esse requisito, certo? Então você vê que para algumas decisões, vamos dizer que foi uma decisão de mudança de interface, putz, também impactou o designer. Muitas decisões dá para essas pessoas tomarem um a um. Então, aqui eu vou deixar essa corzinha vermelha. Tá? Então, uma decisão 1 a 1. Beleza? Por quê? Porque não precisa a gente esperar uma reunião. Lembra que reuniões a gente deve evitá-las, porque elas consomem muito tempo, energia. Então, se for uma coisa que dá para resolver entre 2 atores, cara, eu geralmente prefiro que isso seja feito ou via assíncrona, por exemplo, num canal de comunicação tipo Slack, WhatsApp, Teams, etc. Ou se for para ter uma reunião, que não precisa ser uma reunião que está todo mundo envolvido. Pensa o custo de uma reunião lá que tem 8 pessoas vezes 30 minutos. Então são 4 horas de pessoas que valem bastante. Ó. A hora de um gestor, pô, vale muito. Então, quanto que a empresa está gastando aqui ou investindo nessa reunião? Né? 4 horas, vamos colocar aqui isso aqui. A média ali de hora seja R$300. Então, uma reunião diária de meia hora pode custar R$1.200 para a empresa. Agora, se a gente vai falar entre um gestor de projeto e um dev, é uma reunião mais curta e, portanto, mais barata. E muitas vezes, para resolver isso aqui, não precisa estar todo mundo ouvindo. Entendeu? Então, esse é o principal ponto. Agora, esse requisito A impacta, cara, várias pessoas. Vou deixar em verdinho aqui. Né? Também vamos aumentar o tamanho aqui. Olha, impacta o dev, impacta o GP, porque ele definiu, impacta os testadores e impacta o designer. Então, se o dev tem uma dúvida sobre esse requisito A, porque o gestor escreveu o requisito e ele começou a fazer, mas nem sempre a gente sabe tudo que está escrito. Esse cara aqui não é perfeito. Então, vão ter coisas que a gente vai descobrir pelo caminho. O designer não tinha imaginado, o testador vai estar esperando qualquer que for o requisito, mas vamos imaginar que ele já leu o requisito criado, né? E, cara, vai surgir essa dúvida. E o gestor de projeto provavelmente vai falar, cara, realmente, nem pensei nesse cenário. Então, existem, e é muito comum no dia a dia,
cenários que a gente não imaginou. E daí ele vai ter a gente, né? Então todo mundo junto vai ter que tomar uma decisão rápida, porque isso aqui não precisa de uma reunião de planejamento. A tarefa, né? Requisito, tarefa A, requisito A1. A tarefa já está em andamento. Não faz sentido a gente postergar isso para o futuro, etc. Não, a gente tem que resolver isso aqui, o dev já está trabalhando nele. Então é para isso que a reunião diária é importante. Se a gente fosse resolver tudo isso, ou seja, envolver todas essas pessoas via texto, aí o texto, ou seja, uma mensagem no Slack, no Teams, etc., no Discord, seria talvez mais caro, porque as pessoas teriam que fazer um shift mental, né, que é quando ela tem que mudar de tarefa ali no dia a dia, para entender tudo o que estava acontecendo, pegar o contexto de uma conversa de texto gigante. Às vezes teríamos perda de informação, ou seja, o tester não estaria lendo ali aquela conversa, o designer não estaria envolvido. Então, nesses casos, fazer por aqui, fazer nessa reunião diária, é mais vantajoso, é mais econômico, energeticamente e financeiramente também. Porque aqui, talvez em 3 minutos, é isso, todo mundo entendeu, esse cara aqui está compartilhando tela e isso foi resolvido, tá bom? Então, aqui, eu vou colocar assíncrono, lembrem-se disso. 1 a 1, cara, assíncrono, né? Ou call 1 a 1. Pô, preciso resolver isso aqui rapidinho. Nunca é rapidinho, mas é melhor do que consumir o tempo do time inteiro. E aqui, ó, síncrono, daily, tá? Com o time inteiro. Por quê? Porque todo time já vai ter o contexto. Qualquer impacto esses caras já vão poder entender ou falar, se fizer assim, pode dar esse problema. Então, testers têm domínio dos cenários. Testers já vão poder, esse cara já vai poder editar a tarefa, né? Mudar a descrição. O tester, se ele tinha cenários criados, ele pode criar esse novo cenário, né, que foi descoberto, entre aspas, pelo dev. Então, acredito que essa é a minha visão sobre dailies. E um segundo ponto que eu quero pôr aqui é o formato. Mais 2 pontos, né? Primeiro, o formato da daily, sempre com essas 3 perguntas. O que você fez ontem? Não é para ficar listando e tal, mas para a gente se atualizar mesmo. O que você vai fazer hoje? E se tem algum bloqueio, tem algum impedimento, tá? Então, rapidamente, não é sobre entender a fundo. Não, por quê? Porque, em geral, essas coisas já vão estar listadas em alguma aplicação de gestão de projetos, né? Então, a gente utiliza algumas, como Gira, tem o pessoal que curte usar o Trello, tem o pessoal que hoje está utilizando o ClickUp, e dependendo da época que você assistir esse vídeo, vão ter várias outras. Mas são plataformas para você fazer gestão dessas tarefas, gestão dos requisitos, atribuição de tarefas, com qual dos papéis aqui essa tarefa está, qual o status dela, né? Fazendo, feito, enfim, estudando aí metodologia ágil, você vai ver que tem muitas outras formas de lidar com isso, de outros nomes de colunas, etc. E o principal aqui, na minha opinião, é que tudo seja registrado, comentário, anexo, ou seja, a gente tenha informação rica nesses gestores de projeto, tá? Então, aqui é o gestor, é a pessoa, e aqui são as aplicações, as plataformas que fazem gestão de projetos, tá? Por quê? Para que a informação não esteja em uma pessoa, mas esteja compartilhada com as equipes e transparente, ou seja, qualquer um pode ver, entender, e todos tenham a prática, o costume, a disciplina de registrar tudo, né? Porque, de novo, legal, aconteceu essa conversa assíncrona e eles se resolveram. Onde está registrado isso? Né? Como que o time pode ter acesso a essa decisão? Por quê? Porque é importante, pode ser importante para o time ter acesso a essa decisão. Então, teve uma reunião assíncrona, decidiu-se algo, vai lá no gestor e altera. E na reunião diária, é importante que esse cara, ou alguém que estiver ministrando ali, né, facilitando, ou ministrando essa reunião, compartilhe tela, porque daí fica muito mais visual e as pessoas entendem. Pô, estamos falando do quê? Disso. Abre ali o ticket, a tarefa, vê a descrição, altera, mexe, porque senão fica ali todo mundo de câmera fechada ou mesmo de câmera aberta, mas a gente não está vendo qual que é o objeto da discussão. Isso também torna a reunião mais ágil, tá? Mais célere. É isso, espero que tenham gostado, até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.